A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título o Ministério de Evangelista. Texto áureo que se encontra em 2 Timóteo 4, versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O evangelista, ele prega a palavra de Deus. Ele leva a mensagem de Deus. A leitura bíblica em classe, que está em Atos 8, versículo 26 ao 36 e Efésios 4, 11, nos diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada na terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso a profeta? De quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho. O evangelho de Jesus de Nazaré, esse evangelho que salva vidas, que liberta vidas. O ministério do evangelista foi concedido por Deus para que com graça e paixão as pessoas fossem tocadas pela mensagem maravilhosa do evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja no Brasil proclame o evangelho simples aos quatro cantos desse país, apontando para temas acerca de salvação, do perdão do pecado em Jesus e do amor ao próximo. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho. E em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Ganhar vidas para o reino do céu. Levar esse santo evangelho que
cura, que liberta vidas que vivem aprofundadas no pecado, que vivem aprofundada no lamaçal do pecado. Esse evangelho que salva, que liberta. Jesus envia os 70. São poucos que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos de Jesus são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Enviados para o meio dos lobos. Proclamar o evangelho num mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados à morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhe de uma realidade de que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da igreja no espírito não é, primeiramente, ver milagres, mas saber que através da exposição do evangelho de poder temos os nossos nomes escritos nos céus. O alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É um apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização, como está em 1 Coríntios 9,16. O mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos
destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem no Evangelho. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, com raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentio. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Toda pessoa precisa de Deus, precisa crer no Evangelho para ser salvo, para ganhar os céus. Temos dois grupos de pessoas: aquelas que creem em Jesus, aquelas que creem no Evangelho, aquela que crê e será salvo, e temos aquelas pessoas que não creem, como a Bíblia fala, como a Bíblia diz, que será condenado. Mas o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Toda criatura precisa ouvir o santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem será salvo. Os que não creem serão condenados. É o que diz a Bíblia. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que números de cristãos está diminuindo, como na Europa, recentemente na Alemanha. Há cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, em restaurantes, bibliotecas e casa de shows. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se a uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos. Proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. A mensagem de Jesus inclui um chamado de arrependimento, semelhante ao de João Batista. Donald English adverte quanto ao perigo de entender o arrependimento de uma forma estreita demais, como os pregadores evangélicos o fazem geralmente. Ele declara: fundamentalmente, isso significa uma mudança de direção, dar meia volta, mudar a mente. Quando respondemos ao Evangelho, mudamos a direção da nossa vida, em que deixamos de confiar no eu e outros ídolos para confiar somente em Deus. Contudo,
tanto João Batista quanto Jesus foram bem específicos em relação às coisas das quais as pessoas precisam se arrepender. João disse a distintas categorias de pessoas as diferentes maneiras como podiam expressar o seu arrependimento. Ele disse para as multidões: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Reparta com aquele que não tem. João Batista pediu aos publicanos para não coletar mais do que estavam autorizados a pegar. Disse aos soldados: a ninguém trateis mal, mas nem defraudeis e contentai-vos com o vosso sol. Lucas 3, 7 ao 14. Jesus disse ao jovem rico para vender tudo que tinha e dar o dinheiro aos pobres, para depois disso vir e segui-lo, como está em Lucas 18, 22 ao 25. As coisas específicas ajudam as pessoas a entender o que é o arrependimento, o que o arrependimento envolve. Tanto João Batista quanto Jesus também foram diretos em advertir seus ouvintes das consequências de não se arrepender. Sabemos que a maioria das declarações da Bíblia sobre o inferno saiu dos lábios de Cristo. Hoje, muitos de nossos ouvintes reagiriam de modo muito negativo se falássemos da maneira que Jesus e Paulo falavam. Desenvolvemos uma atitude em relação à nossa vida privada que, quando os pregadores mencionam especificamente pecados que exigem arrependimento, eles são acusados de serem intrometidos e de estar, de algum modo, fazendo algo inapropriado. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo. Isto é, transmitir as boas novas, transmitir o evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai Celestial através de uma capacitação ministerial, objetivando proclamar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Ele sente amor pelas almas perdidas. Ele ama pregar o evangelho, sente amor pelas vidas, quer resgatá-las para o reino dos céus. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar as almas dos pecadores. O evangelista, ele busca de Deus para que ele traga uma mensagem vinda dos céus para tocar os corações dos perdidos, para tocar o coração dos pecadores, quebrantar as almas e essas vidas se renderem aos pés do nosso Senhor, se arrependerem daquela vida de pecado e voltarem-se para Jesus. Uma vida reta, uma vida pura, uma vida fiel ao nosso Senhor. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através das suas mensagens, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus
poderá tocar corações com a mensagem do Evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. A finalidade do ministério de evangelista, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo, como está em Efésios 2, 20 ao 22. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. Está pronto a ouvir a voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa, que uma alma tem muito valor para Deus. Atos 8, versículos 6, 26 ao 40. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lê? Atos 8, 30. O evangelista, ele exerce o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todos devem levar o evangelho seguinte, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus às pessoas. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. Desse compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara e continue nos capacitando, continue nos dando força para nós também prosseguirmos falando do amor de Jesus, testemunhando o que Jesus fez em nossas vidas, falando desse evangelho que salva, que liberta o pecador e leva para o céu. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida. Deus te abençoe. Fiquem com Jesus.